Deus, ele criou o céu, criou a terra, criou o Espírito, criou tudo, né? Aleluia, ainda criou essa terra tão maravilhosa, né? Para nós morar, né? Louvado seja Deus, né? Pelo pecado, né? Um homem, né? O pecado veio, o pecado veio ao mundo por um homem. E era necessário que Jesus viesse também para que levasse, né, as nossas enfermidades, nossas dores, né? Aleluia. E feliz aquele que tem o Senhor Jesus como seu Criador, né? Como seu Deus, como seu Rei, como seu refúgio, né? Louvado seja Deus, né? Porque milhões e milhões estão se perdendo nesse mundão, né? Mas você tem um chamado de Deus. Deus chamou você. Deus chamou, Deus te escolheu. Tu é escolhido dentro do ventre da tua mãe. A gente nem sabia, eu não sabia quem está aqui hoje, né? Mas o Senhor, Ele me tirou de um grande lamaçal, né? E chegou, colocou na escolinha de Jeová, e Ele transforma bem o ser humano. E Deus transforma, molda, né? Depois faz esse trabalho para Ele. Louva-me. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queria louvar o Senhor, aleluia, com mais um hino, né? Antes o Senhor já via. Glórias a Deus, né? Aceitamos Jesus como o nosso Salvador, Ele nos fez. Louvado seja Deus.
Irmão, desde já eu já quero convidar aqui o missionário, né, trazer uma palavra aqui, né, merece mais. Amém, irmãos, eu nem esperava que eu ia, na verdade, eu vim acompanhando apenas. Como eu estou acostumado a não falar muito no microfone, porque eu falo alto, senão vai sair lá fora meu som. Mas eu queria deixar uma palavra para os irmãos, então, já que fui chamado. Está lá não é em Timóteo, mas é em Romanos. Romanos capítulo 7, irmãos. Romanos capítulo 7, versículo 7, diz assim, aliás, Romanos capítulo 7, versículo 7. Posso ler? Amém? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei o que era pela morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Eu queria que eu só repetir esse, porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Então é interessante como Paulo, ele escreveu os Romanos e ele fala enquanto ele não conhecia a lei, ele não conhecia a concupiscência, ele não agia naquele pecado. Mas a partir de que nós, trazendo para os dias de hoje, a partir de que nós conhecemos o que é pecado, aquilo que nós temos consciência do que é pecado, nós podemos em Deus buscar que nós não pequemos. Mas sabendo ainda que mesmo assim somos filhos do pecado, ainda no mundo, sabemos que mais do que isso, somos filhos de Deus e em intermédio de Jesus Cristo nós podemos ser livres do pecado. Então onde abundou o pecado? Superabunda a graça de Deus. Aleluia. Então não há pecado que não haja a graça de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Superou o pecado, a graça de Deus. Amém? É nessa palavra, em nome de Jesus, obrigado. Aleluia. Glórias a Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos 20 minutinhos para 9, né? Louvado seja Deus. E desde já, irmãos, vamos aproveitar, né, o pastor Issoci. O Shihara-san, né? Vamos aproveitar o